Olá, queridos alunos. Espero que todos estejam bem e se cuidando. Hoje eu falarei um pouco sobre frase, oração e período. Vamos lá? Porém, antes de iniciar, é imprescindível retomar o conceito de enunciado. O que vem a ser o enunciado? Enunciado constitui-se em uma unidade linguística que tem sentido e que tem um ato comunicativo, certo? Bom, vamos observar o trecho. Voltei mais cedo da escola. Em casa, não deveria ter ninguém ainda. Ao me aproximar, ouvi vozes na sala. Legal, tem gente em casa, pensei. Que nada, era Totó dormindo sob o controle remoto da TV. Então, o enunciado apresentado, ele é composto de termos que exercem uma função sintática. Mas o que vem a ser, então, essa função sintática? A função sintática é o estudo das regras que regem a construção das frases, ou seja, é a parte da gramática que estuda a disposição das palavras nas frases e das frases dentro do discurso. Então, o trecho apresentado refere-se a um parágrafo formado por 7 conjuntos de palavras demarcadas por pausas. Na escrita, eu demarco a pausa através dos sinais de pontuação. No caso aí, ponto final e ponto de exclamação. Cada um desses conjuntos expressa uma ideia, expressa um sentido. Então, é considerado, frase. Se tem um ato comunicativo, se tem um sentido, eu tenho, então, a definição de frase. Vejamos o conceito. Frase, então, é o conjunto de palavras que expressa sentido capaz de estabelecer comunicação. Então, legal, que nada, né? Voltei mais cedo da escola, ouvi vozes na sala. Ou poderia ser algo bem mais complexo, tá? A realidade pode ser entendida como um todo formado de 2 universos distintos. De um lado, a natureza representada pelas coisas naturais, coisas que o homem já encontrou prontas. De outro, o universo da cultura, ao qual pertencem as coisas construídas pelo homem, tá? Então, vamos observar agora os tipos de frases, tá? Então, as frases são classificadas pelos seus aspectos sonoros e morfológicos, né? Vamos observar como funciona esse aspecto sonoro, para que eu possa classificar os tipos de frases. Então, o aspecto sonoro diz respeito, na fala, ele é demarcado pela entoação da voz. E na escrita, é representado pelos sinais de pontuação. Então, vamos observar quais são os tipos de frases ligadas ao aspecto sonoro, ok? Então, primeira é a frase declarativa, tá? Ela expressa uma informação, ela informa algo. Ela pode se dar na forma afirmativa e ela pode se dar na forma negativa. Então, uma frase declarativa afirmativa, como exemplo, eu comprei pipoca. Na forma negativa, eu não comprei pipoca, ok? Vamos às interrogativas agora. Ela pode se dar de forma direta ou indireta, ok? A interrogativa questiona algo. Então, meu pai foi jogar bola? Isso seria algo direto, tá? Uma frase interrogativa direta. Ou um modo indireto de se falar uma frase interrogativa. Quero saber se meu pai foi jogar bola, tá? A exclamativa, uma frase exclamativa, ela expressa uma surpresa, ela pode expressar também um espanto, uma admiração ou até mesmo uma alegria, tá? Então, meu pai foi jogar bola. Meu pai jogando bola, certo? As imperativas que denotam o uso de pedido e ordem, né? Pai, jogue bola comigo. Não jogue bola hoje, pai. Ok? Agora, os tipos de frases ligadas ao aspecto morfológico da palavra, né? O aspecto morfológico diz respeito às classes de palavras, né? Então, substantivo, adjetivo, advérbio, né? Então, o verbo tem um papel fundamental na estrutura desse tipo de frase, tá?
Então, são elas podem se classificar como nominais ou verbais, tá? Então, lembrando que frase tem que ter sentido e ter o ato comunicativo. Então, fogo, num contexto, eu posso adquirir no sentido e aí eu vou chamar de frase, porque não há presença do verbo. Então, a frase nominal. Isso ligado ao aspecto morfológico. Cuidado, em outro contexto, também ligada ao aspecto morfológico e ela é considerada uma frase nominal, porque não há presença do verbo. Ela também pode ser uma frase verbal. Corra, que a chuva está chegando. Quero que você cuide dessa roupa, menino. Então, eu tenho a presença do verbo, então eu tenho frases verbais, ok? Vamos, então, ao conceito de oração agora. Então, o que vem a ser a oração? É uma estrutura contida na frase e elaborada em torno de um verbo. Então, a frase necessariamente não precisa ter o verbo. Já a oração precisa, é obrigatório o verbo, tá? Exemplos, então. Que belo serviço você fez, criança. Então, aí eu tenho o verbo dentro do meu enunciado, caracterizando-se, então, em uma oração. Quero que você cuide dessa roupa, menino. Quero, um verbo. Eu chamo de primeira oração. Cada oração tem um verbo, tá? Então, eu posso ter várias orações aí. Então, que você cuide dessa roupa, menino. Outra oração, considero como segunda oração, porque eu tenho outro verbo. No caso aí, cuide, ok? Distinção entre frase e oração. Nem toda frase é considerada oração. Um exemplo é a frase nominal, né? Fogo, cuidado, silêncio. Então, não tenho verbo, mas é uma frase porque eu tenho sentido e eu consigo me comunicar, tá? Dentro de um contexto situacional. Então, nem toda frase é considerada oração. Então, temos aí um exemplo, ó. Belo serviço seu, criança. Trata-se de uma frase e não uma oração. Certo? Agora, no segundo exemplo, que eu trouxe, eu tenho aí, ó. Que belo serviço você fez, criança. Eu tenho uma oração porque eu tenho a presença do verbo, ok? Período. Vamos trabalhar o conceito de período. Toda frase verbal é também chamada de período. Então, toda frase verbal, que é considerada uma oração, ela traz períodos, que se classificam em 2, tá? Então, eu tenho aqui um exemplo de período. O vento forte engrossava as ondas do mar. Não imaginei que fosse gostar tanto assim de você. Período é a frase organizada com uma ou várias orações, ok? Então, quais são os tipos de períodos? Temos o período simples e o período composto. O que vem a ser, então, o período simples? Período simples é classificado como aquele formado de apenas uma oração, uma apenas, um verbo apenas. Então, uma forte chuva pegou-nos na volta do passeio. Eu tenho o verbo pegar, né? Que caracteriza-se uma oração, período simples. Período composto é aquele formado de 2 ou mais orações. Exemplo: quando saímos já era tarde e não havia ninguém na rua. Então, eu tenho aí quantas orações? 3, porque eu tenho 3 verbos. Então, quando saímos, caracteriza-se a primeira oração. Já era tarde, minha segunda oração, porque eu tenho verbo de ligação, né? Era aí. E não havia ninguém na rua, caracteriza-se como terceira oração com verbo haver, ok? Período composto, então. Agora, uma atividade bem simples, bem básica para vocês, só para que a gente possa concluir o assunto, né? Então, elaborar para mim, no caderno, uma frase nominal
Identifica lá para mim, tá? Frase nominal, tal frase. Uma frase verbal, uma oração no período simples e uma oração no período composto, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido, compreendido os conceitos trabalhados. Espero que vocês também continuem se cuidando, né? E é isso aí. Tô com muita saudade de vocês. Ah, não esquece. Deixa o seu like aí e se inscreve no canal, tá bom? Um beijo para todos, fiquem com Deus e até mais.